Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula no canal Delta Mate com o professor Thiago Carneiro. Hoje vamos falar da introdução, vamos iniciar uma parte formalizada de conjuntos numéricos. Vamos iniciar com o conjunto dos números naturais, dando seguimento a mais um assunto, um conteúdo de fundamentos da matemática 1. Vamos observar as propriedades, relação de ordem, né? Vamos relacionar, no caso, todas as propriedades de adição e multiplicação, que são propriedades de adição e multiplicação, que estão no conjunto dos números inteiros, os números naturais, que vão relacionar os números com os números naturais. Vamos falar dos axiomas, que são 5 axiomas, certo? De 5 axiomas que definem o conjunto dos números naturais, certo? Analisar a questão de sucessor, né? Uma análise formal justamente de conjuntos numéricos, né? Falando sobre sucessor, que esses axiomas também vão relacionar o sucessor de um número, né? Trazer de forma formalizada. Ok? Vamos iniciar, gente, mais um conteúdo de fundamentos da matemática 1, né? Que é a matemática de nível superior, especificamente da graduação do curso de matemática, e vamos iniciar essa aula hoje. Eu peço que vocês ativem o sininho, deixem os comentários, qualquer sugestão, se inscreva no meu canal e compartilhe, gente, esse vídeo, ok? Obrigado, vamos para mais uma aula. Bom, gente, vamos falar aqui sobre conjuntos numéricos, certo? Mais um assunto de fundamentos da matemática 1, só que a análise, como é um curso, no caso um assunto de uma disciplina do curso de graduação de matemática, essa análise vai ser uma análise mais aprofundada de conjuntos numéricos. Vamos dar todos o formalismo de conjuntos, ok? De algumas provas, algumas demonstrações, vamos ver aqui sobre conjuntos, certo? E por quê? O conjuntos numéricos, pela primeira vez, é visto no ensino médio. Na verdade, no ensino médio não, no ensino fundamental. Mas no ensino médio, ele traz com uma abordagem mais complexa. Você vai ver justamente uma abordagem agora muito mais específica e complexa agora, nesse momento, sobre toda a ideia de conjuntos numéricos. Esse senhor aqui, que vocês estão vendo aqui na tela, o nome dele é Giuseppe Peano. Giuseppe Peano, ele formalizou o conjunto numérico, ou seja, ele contribuiu muito, né, para a teoria de conjuntos, né? Porque se a gente no ensino médio, a gente ouve falar muito sobre George Cantor, né, que realmente ele deu a ideia, foi o primeiro a idealizar a ideia de infinito, da ideia de infinito através de conjuntos, representar o infinito através de conjuntos. Então, esse Giuseppe Peano, ele contribuiu já na parte de conjuntos numéricos, né? Então, ele formalizou todo o conjunto numérico, a teoria, né, contribuiu para a teoria dos conjuntos, para as quais, né, a gente vê que a axiomatização, ele colocou os axiomas, né? Ele, no caso, ele formalizou todo o conteúdo de conjuntos numéricos, né? Ele também contribuiu muito para a lógica da matemática, né? Então, ele, no caso, nasceu em 1858 e faleceu em 1932, né? Então, é o seguinte, surgiu-se a necessidade de contagem, né? A contagem, ter por números naturais, conceitos primitivos, né? O conceito de zero, né?
de número natural, o conceito da relação, ou seja, é sucessor de um número, com um número que é sucessor do outro. Então é o seguinte, tem 5 axiomas que formam a base da estrutura dos números naturais. Vamos começar primeiro com números naturais, certo? Conjuntos numéricos que vamos falar aqui é de números naturais inteiros, mas vamos iniciar com o conjunto dos números naturais, certo? Hoje vamos dar apenas uma introdução sobre conjuntos numéricos, certo? A partir da semana que vem, vamos justamente começar a fundo toda a base, todos os conceitos de conjuntos numéricos e suas relações, né? Então, eu tenho o seguinte, o primeiro axioma, ok? O primeiro axioma que a gente vai aqui, justamente, é o axioma, é o início de todo axioma. Para vocês terem uma ideia, o que é um axioma? O que é um axioma? Axioma é toda a ideia que você dá para a matemática, é a mesma coisa, você tem os axiomas de Euclides, né, para a geometria. Então significa que é uma ideia convencionada e que não se discute. Então vamos supor, você vai dizer 0 é um número natural, já convencionou-se que 0 é um número natural. Então não se discute, não se prova, então apenas essa ideia aqui é uma ideia que já é aceita. Então isso é um axioma, sem precisar de você provar ou não. É um axioma, é uma ideia aceita, certo? Então o que acontece? Esse axioma ele garante que o conjunto dos números naturais, né, é diferente do vazio. Ou seja, o 0 ele pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Então, ele vai me dizer aqui que o 0, ele é representado por esse símbolo aqui, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Os números naturais a gente vai representar por um N e uma barrinha do lado aqui, ó, com os eles tornando para uma representação. Então, o 0 ele pertence ao conjunto dos números naturais. É o primeiro axioma que foi estabelecido, certo? Por Giuseppe Peano, certo? Então, esse axioma, ele fala justamente disso, né? Então, é o seguinte, vamos agora para o segundo axioma, né? É só para apresentar os axiomas mesmo, gente, para poder a gente ter uma ideia de que isso aqui a gente vai utilizar muito com base agora no decorrer da nossa jornada aqui, certo? Bom, o axioma 2, ele diz o seguinte, se A é um número natural, então A, certo? Eu vou botar uma aspas aqui, para dizer que aqui é o A, né? Ou seja, é um elemento que eu estou me referindo. Eu vou botar aqui, né, uma aspazinha aqui, para dizer que esse A aqui não é um artigo, é um elemento que eu estou me referindo, certo? Se A é um número natural, então A tem um único sucessor que também é um número natural. Tiago, o que significa isso, Tiago? É um axioma. O que significa isso? Pelo amor de Deus, o que significa isso? Olha, veja bem, gente. Vamos representar o seguinte, ó, vamos dizer que eu tenho o elemento A, vamos aqui, ó, vamos dizer que eu tenho um elemento A, e o sucessor dele, certo? O sucessor dele vem A, o sucessor dele que vem depois de A, eu vou chamar aqui de A mais. Eu vou chamar A mais de sucessor de A, certo? Em outra literatura, você pode dizer que o A vai ser um número B, certo? Ou seja, A mais, certo? Em outra literatura, vai ser o seguinte, eu vou representar, ele em outra literatura diz assim, que A mais vai ser um número B, vai ser igual a um número B, que vai ser A, certo, gente? Mais 1. Então, isso aqui eu estou representando o meu sucessor, certo? O meu sucessor de A. Então, o sucessor de A eu vou representar por A mais, ou então por um número B, que vai ser igual a A mais 1, né? O sucessor, ou seja, 6, ele é sucessor de 5. Por quê? Porque 5 mais 1 é 6, não é isso? Então, isso aqui é a ideia do axioma. Então, eu quero dizer o seguinte, se o meu A
O que o axioma quer dizer? Se o meu A, ele pertence ao conjunto dos números naturais, então, logo, certo? O meu sucessor, vou chamar de A+, ele também vai pertencer ao conjunto dos números naturais, certo, gente? Essa aqui é a minha simbologia matemática, é o meu formalismo, certo? Do axioma 2, representado. Então, se o meu A pertence a N, logo o meu sucessor vai pertencer ao conjunto dos números naturais também, certo? Então, é isso aí. Esse axioma aqui, isso aqui eu já adiantei, é o seguinte, ó. Eu vou ter o axioma 3, que ele diz o seguinte: 0 não é sucessor de nenhum número natural. Olha, gente, é interessante saber que o 0, para o conjunto dos números naturais, ele não tem... 0 não é sucessor de nenhum número. 0 é o início, é o primeiro número dos números naturais. Então, 0 ele não é sucessor de nenhum número natural. O 0 ele é a raiz, ele é o primeiro. Então, 0 ele não é sucessor. O sucessor de 0 é o 1, mas ele não é sucessor de nenhum número natural, ok? De nenhum número natural. Esse é o axioma 3, ok? Então, eu quero dizer para você que o 0 ele é o início de tudo. Ou seja, o que significa isso, Tiago? Significa que o 0 aqui, ó, ele pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Então, eu tenho que o sucessor de 0, ou seja, é maior do que 0. O sucessor dele vai ser maior do que 0. Então, qualquer sucessor de um número A, vou chamar A, qualquer sucessor de um número A vai ser maior do que 0, certo? 0 não é sucessor de nenhum número, entendeu? Esse é o axioma 3, certo? O axioma 4, eu vou me dizer o seguinte, ó, se dois números naturais têm sucessores iguais, então eles próprios são iguais. Então é o seguinte, gente, ó, é a mesma coisa. Se eu tenho dois números, ele está dizendo que se dois números naturais têm sucessores iguais, então eles próprios são iguais. O que quer dizer com isso? Quer dizer que é o seguinte, ó, se eu tenho, eu estou representando meu sucessor como A+, viu, gente? Aqui é o meu sucessor de A, ele vai ser igual, se ele é igual, se o meu sucessor de A ele é igual ao meu sucessor de B, se o meu sucessor de A ele é igual ao meu sucessor de B, então, logo, certo? Eu vou dizer que A vai ser igual a B. Concorda, gente? Isso é o mais óbvio possível, né? Então é o seguinte, ó, que se... Desculpe, gente. Se o meu sucessor de A, certo? É igual ao meu sucessor de B, então logo, claro, o meu A vai ser igual ao meu B, não é isso? Vão ser números iguais. A mesma coisa que se o meu sucessor também, né, de A, ou seja, que eu vou representar com A+, ele for diferente, certo? De meu sucessor de B, se eles forem diferentes, então é logicamente a mesma coisa, eu vou dizer que o meu A também ele vai ser diferente do meu B, certo? A vai ser diferente de B. Então, isso aqui, gente, são axiomas que a gente formaliza toda a definição de conjuntos numéricos, né? Então, a gente vai agora partir para o meu último axioma, justamente que hoje foi uma aula justamente só de introdução, né? Para poder a gente começar a semana que vem sobre a aula, realmente, né? A próxima aula, vamos resolver... vamos realmente ver todas as questões de propriedade, de relações, isso aí, certo? Bom, o axioma 5, ele me diz o seguinte, ó, se uma coleção S, veja bem, se uma coleção S, certo? Se uma coleção S de números naturais contém o 0, e também o sucessor de todo elemento de S, então S é o conjunto dos números naturais. Olha, gente, o que significa? Olha, esse axioma é chamado também de axioma, certo? Esse axioma é chamado de axioma da indução completa,
eu vou chamar esse axioma aqui de axioma da indução completa, certo? Axioma da indução completa. Ó, axioma da indução completa. Da indução completa. Vamos escrever isso aqui, esse axioma aqui, certo? Eu vou explicar exatamente o que significa, certo? Que é a definição, esses axiomas são axiomas da definição de conjunto dos números naturais, certo? Eles definem justamente todas as características dos números naturais. Então, axioma da indução completa. Ele nos diz que se temos um conjunto S de números, como ele fala assim, né, que contém o zero, e para cada um dos elementos desse conjunto, né, o seu sucessor também está no conjunto, então este conjunto é o próprio conjunto dos números naturais. Ou seja, ele disse o quê? Ó? Se a coleção S de números naturais contém o zero, então vamos lá. Se essa coleção de números naturais contém o zero, ó, então ele tem o zero aqui, ele contém o zero. Se ele contém o zero é o início de tudo, entendeu? Então o sucessor dele vai ser o próprio quê? Vai ser todo elemento de S. Então o sucessor, né, também o sucessor de todo elemento de S. Então significa, ó, que se o sucessor de todo elemento de S, né, então S, ó, ele está dizendo aqui que S, então, ele pertence a N. Certo? Ou seja, S, na verdade, ele pertence a N, provavelmente S vai ser o quê? S é igual a N, não é isso? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que a coleção de S de números naturais contém o zero. Então, ele diz o seguinte, ó, S contém o zero, que é a coleção de números naturais, certo? A coleção de S de números naturais contém o zero. Então, ele contém o zero, a coleção de números naturais. E também o sucessor de todo elemento de S. Então, ele pega o zero e o sucessor de todo elemento de S. Então, S aqui, eu concluo que S é o próprio conjunto dos números naturais, gente. Não é isso? Isso aí é uma coisa que já é lógico, né? É lógico. Então, o que acontece? Para representar o símbolo dos números naturais, eu tenho esse N aqui, que a gente já falou, né? Esse N aqui, ele representa o conjunto dos números naturais, certo? Que N, o S vai pertencer a esse N, esse S vai ser igual a N, né? Então, é o conjunto dos números naturais. Só que eu tenho aqui reticências aqui, viu, gente? Eu tenho reticências aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, certo? O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né, gente? Ó. Não tem fim. Ele tem umas reticências aqui, né? Aqui, pronto. Está representado. Não é isso? Então, essa síntese, gente, a partir dos axiomas, a gente tem as seguintes afirmações. Ó. A partir dessas sínteses axiomas, a gente tem as seguintes afirmações. Eu vou apagar aqui e a gente vai analisar direitinho. Vamos analisar direitinho tudo isso aqui, né? Que a gente aqui, na verdade, eu acabei de dar os axiomas, né? Mas a gente também vai provar, porque justamente tem cada propriedade de adição, propriedade de multiplicação, a gente tem como demonstrar, né, provar essas propriedades pelo método da contrapositiva ou pelo método do absurdo, né, gente? Quem realmente cursa a graduação de matemática já ouviu falar muito nessa demonstração, né? Que justamente é um assunto que tem na teoria da demonstração. Você dá muito sobre isso. É um assunto de fundamentos mesmo, de fundamentos da teoria da demonstração, que você vai demonstrar teoremas, né? Equações também, tudo na verdade, o teorema do absurdo, você demonstra mais teoremas, né? A indução, você demonstrar por indução que você realmente demonstra equações, né, gente? Você faz a demonstração de equações para ver se aquela equação ela é verdadeira ou não através do método da indução, né? E teorema você demonstra pelo método do absurdo, né, gente? Então,
que acontece? A gente vai ver o seguinte, a gente vê que essas afirmações que a gente viu aqui, a gente vai analisar da seguinte forma. Ó, eu tenho a primeira observação minha, através dos axiomas. Então, a primeira observação, cada observação dos axiomas, a gente vai formalizar matematicamente da seguinte forma. Vamos lá, qual foi o primeiro axioma que a gente observou? A gente observou que o zero ele pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Então, a gente observou isso, que o zero ele vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Entendeu? O segundo axioma, o meu axioma 2, o que a gente vai analisar do axioma 2? O axioma 2, a gente vai ver o seguinte, ó, se, né, A é um elemento que ele pertence, é um elemento que pertence ao conjunto dos números naturais, isso aqui é o axioma 2, certo? Então, o sucessor de A, que é A mais, então o sucessor de A, vou chamar de A mais, ele também pertence ao conjunto dos números naturais, não é isso, gente? Foi o que a gente analisou, o segundo axioma, né? Então, o A mais, que é o sucessor dele, também pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Então, a gente tem aqui, ó, gente, ó, certo? Aqui é o segundo axioma. Então, vamos analisar, agora formalizar o terceiro axioma, gente. O terceiro axioma, o que é que a gente vai ver? Ó, para todo ou qualquer que seja, para todo A pertencente a N, né, ou qualquer que seja, é o simples, todo A pertencente a N, né, isso aqui é a análise do meu terceiro axioma, né, todo A pertencente a N, então, né, o meu sucessor, A mais, ele vai ser o quê? Ele vai ser diferente de zero, não é isso, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer para você que no meu terceiro axioma, o zero não é sucessor de nenhum número. Ou seja, nenhum número, o zero, ele não é sucessor de nenhum número no conjunto dos números naturais. No conjunto dos números naturais, o zero não é sucessor de nenhum número. Isso aqui, justamente, ó, é o que fala, é o que fala o axioma 3, ó, cadê? Eu vou lhe mostrar aqui, cadê o axioma 3? Né? Aqui, o axioma 3, o zero não é sucessor de nenhum número natural, né? Então, esse aqui é o nosso formalismo, de qualquer que seja A pertencente a N, o sucessor de A, ele vai ser sempre diferente de zero, porque o zero ele não é sucessor. O zero não é sucessor de nenhum número natural. Então, esse é o formalismo matemático, certo? Para o axioma 3. E vamos agora analisar o axioma 4. Qual é o axioma 4? Vamos formalizar aqui o axioma 4. Como é? O axioma 4 é se o sucessor de A, não é isso? Que eu vou chamar de A+, ele for igual ao sucessor de B, que eu vou chamar de B+, né? Então, certo? Eu vou dizer o quê? Que o meu A, ou seja, que é o meu antecessor de A+, né? O meu A vai ser igual ao meu B, não é isso? Então, vão ser números iguais. Então, esse aqui é o axioma 4. Certo? Então, ou seja, que se o meu sucessor de A é igual ao meu sucessor de B, logo, então, A vai ser igual a B, né? E o meu axioma 5, que são 5 axiomas, o último, como é que a gente formaliza? Ó, se A é um número natural, né? O axioma 5 é o seguinte, se A é um número natural, vamos supor, A é um número natural, né? Se A é um número natural e A é um número natural, pertence a N. Se A pertence a N, certo? E, vou botar aqui, e A, ele é diferente da coleção S, lembre? De S. Então, existe, o símbolo de existe, né? Então, existe um número natural, existe então um número natural B, então existe B, certo? Tal que A vai ser igual ao sucessor B, sucessor de B, B+, certo? Isso significa que tanto o número natural não nulo é sucessor de algum número natural. Então, assim, ó,
Qualquer número, ou seja, se A ele pertence a N e A ele é diferente de S, né? S que a gente fala aqui, ó, no axioma, aqui, ó, o elemento, ou seja, a coleção de números naturais que contém o zero. Então, se A pertence a N e A é diferente de S, então existe um número B, tal que A ele vai ser igual ao sucessor de B. O que significa isso, Thiago? Significa que o meu A vai ser quem? O meu A vai ser isso aqui, gente, ó. O meu sucessor de A, certo? Vai ser quem? Vai ser B mais 1. Aqui, ó, é outra forma de representar, certo? O meu sucessor A vai ser igual a um certo B, vai ser B mais 1, certo? Que A vai ser igual ao quê? Ao sucessor de B, que é B mais 1, não é isso? Na verdade, aqui não é, desculpe, gente, aqui, na verdade, não é mais não, é A, viu? O A vai ser igual a B mais 1, o A vai ser o sucessor de B, certo? Quem é o sucessor de B? O sucessor de B é B mais 1, não é isso? Que é igual a A. É essa forma aqui que está dizendo justamente para poder dar a definição de sucessores de um número, não é isso? Então, se para um subconjunto, ou seja, S, ele está contido, S está contido no conjunto dos números naturais, ele é o subconjunto de N, né? Então, S é um subconjunto de N. Então, se S é o subconjunto de N, então essas condições aqui elas vão estar satisfeitas da seguinte forma. Eu vou dizer que 0 ele vai pertencer a S, como ele está dizendo no axioma 5, isso aqui tudo que é axioma 0 vai pertencer a S. Então, é o seguinte, o que ele vai me dizer? 0 pertence a S. Então, é o seguinte, ó, o formalismo eu vou dizer que 0 ele vai pertencer a S, como a gente viu aqui nessa forma aqui, 0 vai pertencer a S, certo? E é representado pela lógica da matemática, a gente vê até a lógica, né? Por um chapeuzinho o circunflexo, né? Ou você vai ver que é virado ao contrário, né? Se você aqui, ó, I é representado assim, certo, gente? Ou é representado assim, ó, certo? Na matemática. Então aqui, ó, 0 pertence a S e, certo? Eu vou dizer que qualquer que seja A, certo? Pertencente, qualquer que seja A pertencente a S, né? Então, qualquer que seja A pertencente a S, então eu concluo que o meu sucessor de A também vai pertencer a S, né, gente? O meu sucessor de A é o que o axioma 5 está dizendo, vai pertencer a S, né? Isso é formalismo. O axioma 5, A vai pertencer a S, não é isso? Ok, eu tenho tudo isso aqui. Logo, eu vou botar aqui embaixo. Logo, eu vou dizer o quê? Que meu S vai ser igual ao conjunto N. Ó. Então, isso aqui é o axioma 5. O axioma 5 ele é satisfeito duas condições. Eu vou dizer que se 0 ele pertence a S, como está aqui, ó, se uma coleção S de números contém o 0, ó, se 0 pertence a S, né? E também o sucessor de todo elemento S, ou seja, 0 ele pertence a S e, ó o I aqui, ó, I, tá vendo? Desculpe. Ó o Izinho aqui, ó, o argumento, a condição, I, né? Condição não, adição, né? O I representa adição. E qualquer que seja A pertencente a S, né? Então, o sucessor de A também vai pertencer a S, né? Logo, então, S vai ser o próprio conjunto dos números naturais, como a gente viu aqui, não é isso? Com esses 5 axiomas, gente, podemos estabelecer todos os importantes, né, os fatos importantes de N. Ou seja, a gente vai, com esses axiomas, a gente pode realmente provar, a gente pode ver, analisar, entendeu? As operações, as propriedades, enfim, toda a estrutura do conjunto dos números naturais, né? Inclusive a relação de ordem, que a gente vai ver que é menor ou igual a Q, né? A relação de ordem, a gente vai ver muito, justamente isso aqui, né? Então, gente, é isso aí. A aula de hoje foi realmente para poder mostrar para vocês os axiomas, a definição e toda a estrutura do conjunto dos números naturais, para aí então a gente começar a dar as propriedades e dar também a relação de ordem, tudo isso aí, entendeu? E as operações, para poder a gente
formalizar e dar justamente prosseguimento de forma já mais formal o conjuntos numéricos, ok? Bom, gente, chegamos no final de mais uma aula. Falamos sobre os 5 axiomas de conjunto dos números naturais, né? Que é o conjunto dos números naturais, ele faz parte do conjunto dos numéricos. Vamos dar as propriedades, aula que vem, na próxima aula, a gente vai dar as propriedades, as relações, né? As operações dos conjuntos dos números naturais, que a gente vai ver adição, multiplicação. E essa aula foi uma aula mais introdutória, para você observar toda a estrutura de conjuntos numéricos naturais através desses 5 axiomas, né, que foi estabelecido e formalizado por Giuseppe Peano. Então, é um assunto que é pouco discutido, pouco debatido, é mais debatido dentro das universidades, né, mas também é um assunto que muitos professores não traz tanta, não dá tanta relevância a esse assunto, que eu acho que é um assunto muito, essa que é a verdadeira matemática, a matemática de análise, você analisar, né? É a verdadeira matemática, que é através do análise que você vai para os cálculos, que você vai para a técnica, né, gente? Então, obrigado por assistir mais uma aula. Próxima aula vamos dar continuidade a conjuntos numéricos, a conjuntos números naturais. Vamos falar sobre propriedades, vamos falar sobre as relações de ordem, vamos falar sobre as operações, certo? As propriedades das operações. Então, gente, vamos fazer algumas demonstrações aqui dos teoremas, né? Então, gente, um forte abraço para todos vocês, certo? Deixe um like, por favor, no canal. Se inscreva, compartilhe. Todos meus vídeos eu vou pedir isso, vou fazer esse apelo para vocês, gente. Eu preciso ver esse canal crescer e à medida que esse canal vai crescer, as aulas também e os conteúdos matemáticos vão se aperfeiçoar, né? E a qualidade do vídeo também vai melhorar. Então, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima aula.